Pessoal, primeiramente queria agradecer a presença de todos vocês por estarem participando desse momento aqui de troca com a gente. Agradecer também à Construct Team e ao Thales pelo convite. Sinto muito honrada de estar aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência como grupo e escutar um pouquinho de vocês também, da experiência de vocês, tá? Acho que a ideia do encontro é justamente a gente fazer esse benchmarking para trazer melhorias para todas as empresas que estão presentes aqui hoje, tá? Bom, como o Thales já apresentou, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os desafios que a gente tem dentro do grupo Alife Nino na padronização das nossas lojas e cozinhas. Também vou falar um pouquinho dos desafios que todos nós no varejo enfrentamos em relação ao CAPEX e vou aproveitar também para falar um pouquinho em relação a engajamento para que a gente consiga aí cumprir com o nosso plano de expansão. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou Beatriz, me apresentar. Eu sou engenheira civil, sou graduada em engenharia civil pela Universidade Estadual de Londrina, sou do interior do Paraná. Para quem não conhece, sou da grande metrópole chamada Arapongas. Quem não conhece é porque não viajou muito ainda, tá, gente? Mas durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de cursar 2 semestres de engenharia civil no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, com uma passagem bem breve por Stanford também. Eu consegui estudar lá por um período de 3 meses antes de voltar para o Brasil. E quando eu voltei, de fato, eu iniciei a minha carreira na engenharia. Comecei pela BR Malls, hoje conhecida como Allos. Logo depois eu entrei como trainee nas lojas Le Biscuit, trainee na área de franquias, né? Comecei já com essa área de expansão de varejo. Para quem não conhece as lojas Le Biscuit, é uma loja de departamentos, né? Uma rede de lojas de departamento muito forte lá no Nordeste e a sede fica em Salvador. Então morei lá em Salvador por 2 anos antes de me mudar para São Paulo quando eu entrei no Burger King. Trabalhei lá por 3 anos também no setor de franquias e engenharia. Então fui convidada a entrar na empresa, no grupo Alife Nino em 2022. Entrei como coordenadora e hoje estou como diretora de engenharia. Recentemente assumi esse cargo agora dentro da empresa. Bom, falando um pouquinho do que a gente vai abordar hoje, então vou falar um pouquinho sobre o grupo, para vocês conhecerem um pouco melhor, sobre os nossos planos de expansão, um pouquinho do time, né, e o que a gente faz como departamento, e depois eu abro para falar do tema principal, que é justamente a padronização das lojas, o CAPEX e o tema de engajamento. Bom, falando um pouco do grupo Alife Nino. O grupo surgiu de fato há 3 anos atrás, em 2021, não faz 3 anos ainda, foi em outubro de 2021, com a fusão de 2 grupos do segmento, né? Seria o grupo Alife, que surgiu em 2010, do ramo de bares e entretenimento, com o grupo Família Nino, que nasceu em 2015, do ramo de restaurantes. Tá? A ideia dessa fusão foi justamente complementar o nosso portfólio e ter sinergia em relação ao know-how que cada um desses grupos tinha, tá? Então, a ideia da gente ter um grupo de restaurantes que tem um know-how muito forte em cardápio, um cardápio forte, um atendimento muito bom, iria agregar para o nosso grupo como bares, e a gente, com a expertise de entretenimento, iria agregar para a gente mudar a experiência do cliente no grupo de restaurantes. Tá? E falando um pouquinho do nosso propósito, o grande propósito do Grupo Alife Nino é ser o melhor momento, né, o momento mais feliz do dia de cada um dos nossos clientes. Tá? Então é isso que a gente busca como grupo, proporcionar esse momento de felicidade no dia a dia dos nossos clientes. E o nosso grande objetivo como grupo é ser referência mesmo no setor de food service na América Latina. Acho que hoje tem poucos grupos que fazem algo parecido com o que a gente faz hoje, né? Muito ligado com o entretenimento. Então hoje o que a gente busca é ser essa referência aí na América Latina. Falando um pouquinho dos nossos números. Então hoje a gente tem 12 marcas. Agora, né, em março de 2024, a gente tem um total de 47 operações distribuídas em 15 cidades, porém também estamos distribuídas em 12 estados do Brasil. Temos hoje 1.650 colaboradores e atendemos uma média de 300 mil clientes por mês.
E aqui a gente tem as marcas que hoje fazem parte do nosso portfólio, né? Então, algumas delas são mais conhecidas, outras nem tanto, mas acho que quem é de São Paulo aqui já deve ter ouvido falar em Tatu Bola, Boteco Boa Praça, no Nino. E o Nineto é a marca mais recente. O Nineto e o Tatuzinho são as marcas mais recentes que a gente tem. O Nineto é uma vertente que a gente tem para expandir em shopping, então a nossa expansão está bem forte com os Ninetos em shopping. E o Tatuzinho ainda é uma marca que a gente está, é um produto novo que a gente está testando, e aí seria mais voltado para lojas de rua, tá? Já vou dar um spoiler, tá? Estamos fechando, já assinamos, na verdade, um M&A. Essa quantidade de marcas, né, o nosso portfólio vai crescer. Eu ainda não vou dizer qual é a empresa, mas já vou falar para vocês que no dia 29 agora de março, em breve, a gente vai ter um release oficial da imprensa já com essa nova aquisição. Então, também está nos nossos planos continuar com mais fusões de empresas que realmente tenham sinergia com o nosso propósito, com o nosso grupo, tá? Bom, e falando da expansão, quando eu entrei no grupo, no finalzinho de 2021, a gente tinha 25 lojas, eram poucas lojas. No momento a gente está com 47, né, agora em 2024, e até o final do ano a gente deve chegar a 83 casas. Então, basicamente, a gente está dobrando de tamanho todos os anos. Somos pequenos, né, a gente tem representantes aqui do varejo de várias grandes redes que têm mais de 1.000 lojas, 500 lojas. Somos pequenos, mas é bastante desafiador a gente conseguir dobrar de tamanho todos os anos, não só se tratando do departamento de engenharia, da diretoria de engenharia, mas da empresa como um todo. É muito desafiador e é isso que a gente está buscando, dobrar de tamanho todos os anos até o momento que a gente consiga ser, de fato, essa referência para o setor de food service. Bom, e falando um pouquinho do que a gente faz como setor de engenharia, né, como diretoria de engenharia, então, desde o momento que a gente recebe o ponto, né, a gente nem assinou o contrato ainda, e aí já para colocar, né, não é o nosso setor que faz essa prospecção, a gente tem uma diretoria apenas para buscar os pontos comerciais. A partir do momento que a gente recebe essa oportunidade, a gente é responsável por fazer todo o estudo de viabilidade técnica e legal, desenvolver o layout, e é aqui que entra justamente o tema principal da palestra, tá? A grande dificuldade que a gente tem de padronizar os nossos layouts, a grande dificuldade que a gente tem em dar celeridade nessa primeira caixinha aqui do processo, tá? Bom, definido o layout, aprovando o layout, a gente segue aqui para a elaboração dos projetos executivos complementares. A gente trabalha com escritório terceirizado, com profissionais terceirizados, mas é toda a responsabilidade da nossa equipe fazer a análise, fazer o briefing correto do que a gente espera e principalmente retroalimentar o processo para que a gente consiga sempre melhorar os projetos gradativamente. Tá? Terminados os projetos executivos, eu gosto de falar que a gente abre duas caixinhas simultâneas, né? A gente começa com o processo de permits, né? A diretoria é responsável por fazer todo o licenciamento, não só da parte de obras, mas também da parte de operação, tirar todas as licenças, alvará de obra, licença de funcionamento, a VCB, e em paralelo, orçamentos, né? A gente fazer a concorrência, a licitação das construtoras, em paralelo com a nossa estimativa de CAPEX, né? Análise de viabilidade de investimento. Por fim, a gente segue de fato com a gestão, com a execução da obra, e com o acompanhamento da obra, com o gerenciamento de cronograma, de CAPEX, e também somos responsáveis por fazer todas as compras. Como eu disse, somos uma empresa que está em crescimento, estamos estruturando, então, por enquanto, nós ainda somos responsáveis também por fazer todas as compras relacionadas a CAPEX, né? Não só aquelas que a gente chama de buyouts, como também equipamentos de cozinha, letreiro, tudo que você possa imaginar. Então, nós somos responsáveis por montar a loja e entregar ela completa, pronta para operar. Entregamos a loja, a chave, na mão da operação. É isso que hoje a diretoria faz. Falando um pouquinho do nosso time, estão todos aqui hoje, inclusive. Fazemos bastante coisa e posso dizer que a gente faz com pouca gente, tá? Inclusive já vou fazer meu marketing aqui, estamos contratando, se alguém tiver aí alguns perfis bacanas, estamos aceitando, tá, pessoal? Então hoje a gente tem uma coordenadora de obras, uma coordenadora de projetos e licenciamento,
2 especialistas de obras, um especialista de projetos e uma analista de planejamento de obras. E trabalhamos sim com gerenciadora terceirizada, tá? A gente tem um modelo híbrido de gerenciamento, com gerenciamento interno e também com gerenciadora terceirizada, para nos apoiar principalmente nas lojas que não são aqui em São Paulo. Bom, agora falando sobre o nosso grande desafio, que é a padronização. Hoje eu falo muito isso, principalmente com o meu time, que o nosso grande desafio é que a gente cresce no ritmo do varejo. Nós temos prazo e orçamento do varejo, mas os nossos projetos são personalizados. E o grande ponto nós não queremos mudar isso. Tá? A gente quer crescer, mas nós não queremos que os nossos restaurantes e os nossos bares percam a essência, percam a alma. Muito diferente de grandes redes que esperam, por exemplo, que a experiência do cliente, quando ele chega lá em uma loja em Cuiabá, ele não perceba que ele está em Cuiabá e que é uma loja exatamente igual em São Paulo. Muito pelo contrário, a gente quer que a loja Tatu Bola de Cuiabá seja totalmente diferente do Tatu Bola de São Paulo. Justamente para a gente não perder a nossa essência da marca. A gente não quer copiar e colar, a gente quer fazer diferente, então isso pra gente é um grande desafio como engenharia, tá? E aí, vou falar um pouquinho como que a gente faz para tentar equilibrar, né, esse problema que a gente tem. O cenário antes, e aí eu vou falar durante, talvez, tá, pessoal? Porque a gente ainda está trabalhando nisso aqui com o nosso time. Nós temos, então, expansão com 5 marcas diferentes, de todo aquele portfólio que eu falei, das 12 marcas, a gente expande hoje com Nino, Damarino, Nineto, Nino, Nineto, Tatu Bola, Boa Praça. E, às vezes, a gente também expande com Damarino ou com Tatuzinho, mas não é tão forte, tá? Então, a gente tem diferentes marcas para expandir, com cardápios totalmente distintos. O que isso gera, né, de consequência? Os equipamentos são totalmente diferentes. Então, isso é um grande desafio para padronizar. E como que era antes o processo? Basicamente, a gente fazia uma reunião com o chefe de cozinha que iria ficar responsável por aquela unidade. Ele nos brifava do que ele precisava, a gente criava um restaurante de acordo com o que o chefe de cozinha esperava, e aí a gente ficava esperando essa aprovação, vinha e voltava muito, a gente demorava bastante tempo para fazer isso, e isso ocasionava, às vezes, a gente ter restaurantes, às vezes, até da mesma marca, totalmente diferentes um do outro. Então, eu não tinha uma padronização de enxoval de cozinha, por exemplo. Podia ter uma cozinha que custava 50% mais caro do que a outra para vender a mesma coisa. Ou ainda, a gente não tinha um padrão de quantidade de assentos por metro quadrado, né? Podia ter uma loja que tem 1.000 metros quadrados com a mesma quantidade de assentos de uma loja de 500 metros quadrados. E aí a gente acaba, inclusive, impactando a capacidade de venda dessa loja, né? Se eu espero vender um valor X, né, um valor limite, eu preciso dar um ambiente favorável para que a pessoa consiga fazer essa venda. Se eu não tiver a quantidade de assento certa, eu não consigo ter essa capacidade de venda. Então a gente tinha muito esse problema, né? Ainda estamos melhorando o nosso processo para isso. E também a divergência no conceito dos acabamentos adotados. Tudo bem a gente ter uma loja diferente da outra e projetos personalizados, mas as coisas precisam se conversar, né? A gente precisa ter um conceito que guie a nossa criação do layout. Inclusive, já falando um pouquinho, os nossos arquitetos, eles não são arquitetos que só elaboram layout, são arquitetos que têm também essa capacidade criativa para que a gente consiga dar essa personalização para todos os projetos que a gente tem. São arquitetos que trabalham, inclusive, com a cenografia, com a decoração da nossa loja, justamente para poder seguir esse conceito, tá? E aí, o que a gente propôs para poder melhorar esse cenário que a gente tem, sem perder essa questão da personalização, tá? Estamos fazendo no caso. Peraí. Bom, basicamente o que a gente fez foi pegar historicamente qual que era a venda que a gente consegue fazer, a venda média que a gente faz por assento. A gente estabeleceu 3 modelos de loja PMG, com ranges de venda, né, quanto que eu espero vender com cada uma dessas lojas. E aí sim a gente padronizou uma metragem mínima para cada um desses modelos de loja,
uma quantidade de assentos mínimas para cada uma desse modelo de loja e estamos desenvolvendo uma master list padrão de equipamentos. Então, se eu tenho um Nineto de 200 metros quadrados em BH e um Nineto de 200 metros quadrados no Rio de Janeiro, o enxoval de cozinha tem que custar a mesma coisa e temos que ter os mesmos equipamentos lá. E pelo menos a mesma quantidade de assentos, o mínimo de assentos que a gente colocar aqui, tá? Para poder justamente garantir a capacidade de venda dessa loja. E além disso, a gente também está com uma frente de desenvolvimento de conceito de arquitetura junto ao nosso time de marketing, né? O que a gente espera de cada uma dessas marcas? A gente tem várias marcas que entraram no grupo de uma vez só, a gente foi expandindo e a gente não conseguiu parar, né, para poder colocar a bola no chão. E aí, né, o que a gente espera de cada uma dessas marcas? Qual que é o conceito que a gente vai colocar para cada uma delas? Então a gente está fazendo esse trabalho junto ao marketing justamente para a gente definir quais são as possibilidades que a gente tem para seguir com acabamento. E de todo esse trabalho que a gente está fazendo, a gente quer elaborar o nosso guideline de projetos. Então, hoje, todo o conhecimento que a gente tem está na minha cabeça, está na cabeça da minha equipe, está na cabeça dos nossos fornecedores, e é super importante a gente conseguir documentar, ter este documento do know-how que a empresa foi adquirindo durante os anos, para que a gente possa guiar os nossos próximos projetos. Então, o nosso grande ganho que a gente tem é justamente esse guideline, tá? Bom, então aqui falando um pouquinho desses ganhos previstos, como eu disse, é documentar essas premissas e padrões da marca para a gente conseguir fazer essa gestão do conhecimento. Melhorar a nossa velocidade no processo de aprovação, a partir do momento que o projeto já nasce com as premissas corretas, que o layout já nasce com as premissas corretas, a gente deve demorar bem menos tempo naquela caixinha que eu mostrei para vocês, que é design e padrões. E uma maior previsibilidade de CAPEX, que é uma coisa que a gente sofre bastante, né? Às vezes a gente coloca um orçamento padrão por tipo de loja, mas se a gente mudar muito de layout de um modelo para o outro, a gente acaba desviando muito desse orçamento que a gente tinha colocado. E falando de CAPEX, eu trouxe aqui um case, tá? Eu entrei na empresa em 2022, no comecinho de 2022. Desde então a gente faz um trabalho contínuo de redução de CAPEX, tá? A gente fala que é projeto de redução de CAPEX, mas reduzir CAPEX é dia a dia, são coisas que são ações diárias que a gente está fazendo para sempre fazer as lojas com o menor valor possível. A gente conseguiu reduzir 5% do valor do nosso CAPEX de 22 para 23. 5% para uma loja que custa bastante, é bastante coisa. Ainda mais considerando que a gente está expandindo o volume de lojas que a gente está abrindo. Se a gente considerar o saving por loja multiplicado pela quantidade de lojas que a gente vai abrir, isso aqui faz bastante diferença para a companhia, tá? Então, o que a gente fez de diferente para poder chegar nessa redução de 5%? Primeira coisa foi reengenharia de valor. Questionar se os projetos que a gente estava fazendo realmente estavam na melhor versão que poderia estar, na versão mais econômica, se a gente não conseguiria garantir a operacionalidade e a segurança com materiais ou métodos construtivos que fossem mais baratos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi repensar os nossos projetos. Eu garanto para vocês que todos aqui, né, todos os gestores que estão aqui já tiveram algum tipo de conversa com algum projetista sobre superdimensionamento. Então, é uma coisa que a gente sofria bastante, sofre ainda, a gente ainda discute bastante com os projetistas em relação a isso. Então, a gente notou que realmente a gente precisava receber o projeto muito rápido, e para entregar para a gente o projeto rápido, o pessoal acabava colocando ali fatores de correção muito altos e que acabava pesando a mão mesmo nos nossos projetos. Então, revisando isso, a gente viu que, peraí, temos uma grande oportunidade aqui, vamos rever os nossos projetos. E foi aí que a gente conseguiu, acho que, inclusive, a maior parte do nosso ganho, tá? Outra coisa, análise de viabilidade antes da assinatura do contrato. Parece óbvio, mas a gente não fazia isso. Então, às vezes, o contrato já era assinado, a gente recebia esse contrato já assinado e depois a gente descobria que tinha algumas adequações, algumas regularizações que precisavam fazer. É extremamente importante fazer o EVTL, contratar o EVTL com antecedência antes de assinar o contrato, para a gente saber toda a situação do imóvel, tá? Outro ponto, flexibilização de faturamento direto. É uma prática que a gente adotou, então hoje, quando a gente contrata a construtora, a gente flexibiliza
para que eles emitam notas fiscais direto no nosso CNPJ. Isso melhora bastante, tá? Os valores de contratação de construtora têm nos ajudado bastante a conseguir valores melhores de contratação. O próprio processo de concorrência, antes a gente fazia bem mais rápido o nosso processo de concorrência, recebia um orçamento e já saía fechando. Hoje a gente já analisa com mais cautela, faz mais rodadas de concorrência para que a gente consiga chegar no melhor preço, equalizar as propostas e principalmente fazer com que a construtora entenda o que é o escopo. Muitas das vezes a gente só manda o projeto e principalmente construtoras que nunca trabalharam com a gente, às vezes não sabem de fato o que tá naquela planilha, o que está naquele projeto. Às vezes basta uma conversa, uma meia hora ali de alinhamento com a construtora e muda totalmente o cenário em relação ao orçamento, tá? Negociação feitas em volumes. Em relação à parte fiscal, a gente sofre bastante com diferença de alíquota porque a gente expande para o Brasil todo e a maioria dos nossos fornecedores estão em São Paulo. Então, para a gente transportar os equipamentos de São Paulo para os outros estados, sofremos a tributação, sofremos o DIFAL, que isso pega direto aqui na nossa meta de CAPEX. Então, a gente tem procurado trabalhar sempre que possível com fornecedores locais, dentro do que é possível, do que é factível, procurando referências, tá? A gente faz pequenas licitações antes de comprar qualquer coisa, justamente para tentar fugir dessa questão do DIFAL, tá? Gestão de aditivos, então a gente conseguiu aí bater a nossa meta de 5% de aditivos, agora a nossa meta é 0%. Né? A gente não quer mais ter aditivos, então fazemos comitês semanais aqui de aditivos, principalmente para identificar a causa raiz do problema. Né? Não vai acontecer, vai ter aditivos, mas a gente não pode ter aditivos dos mesmos erros. Precisamos entender sempre aonde erramos, qual foi o motivo que ocasionou esse aditivo, para que a gente possa retroalimentar o processo. E que isso não... Vamos errar, mas não vamos errar os mesmos erros. Acho que isso que é bem importante, tá? E estruturação de processos internos. Eu brinco que a gente troca aqui o pneu com o carro andando. Sempre, né? A gente está estruturando processos enquanto a gente está expandindo. Quando eu entrei na empresa em 2022, ainda não existia essa área de engenharia. Então, estamos constantemente testando, voltando atrás muitas das vezes, e estruturando, implantando processos para poder melhorar aqui a nossa área. E aí eu trouxe aqui um pouquinho dos nossos próximos passos. Estamos testando novos modelos de gerenciamento. Eu acho que o Constructeam foi um grande ganho para a gente, tá? O gerenciamento remoto faz com que o nosso gasto, o nosso custo com passagem, deslocamento e até mesmo hora homem seja muito menor, porque a gente consegue fazer uma gestão remota, a gente consegue acompanhar a obra sem ter necessidade de ficar viajando toda semana para o campo. Então, para a gente é uma ferramenta que vem ajudando bastante, tá? Não só em CAPEX, mas também no gerenciamento como um todo. O guideline, como eu disse, é uma das coisas que vai ajudar bastante a gente a conseguir ter um controle melhor e ser mais assertivo em relação à nossa previsibilidade de CAPEX. Precisamos aumentar o nosso portfólio de construtoras. Hoje temos um portfólio muito pequeno de construtoras parceiras. A gente tem 28 lojas para abrir só nesse ano. Nos próximos anos a gente deve abrir a mesma quantidade de lojas, então estamos cada vez mais adquirindo novas marcas, fazendo novas fusões com outras empresas, então a gente precisa de construtoras boas e parceiras para nos apoiar nessa expansão. Não só construtoras, como fornecedores no geral, parceiros em geral. Tá? Diminuir o prazo de ciclo de projeto, que é um grande desafio para todos. A gente sofre bastante com o custo total de ocupação, isso é uma das linhas que a gente tem de CAPEX. Quanto menor for o nosso ciclo de projeto, quanto mais assertivo a gente for com o prazo, não atrasar obra, não atrasar projetos, isso aqui melhora muito a nossa linha de CTO, né, o nosso CAPEX como um todo. Não só o CAPEX, mas também o resultado da companhia, né? Não olhando só como área, mas olhando como companhia como um todo. Quanto mais cedo inaugurar, mais cedo a gente consegue o faturamento. Estamos fazendo aí algumas consultorias também para poder, né? Por mais que a gente já tenha feito essa reengenharia de valor, isso aqui é muito vivo, então a gente tem que continuar buscando novas soluções, buscando novas maneiras de fazer o que a gente já faz de forma mais rápida e de forma mais que o custo seja menor.
e retroalimentação dos nossos processos. Como eu disse, vamos trocar aí o pneu com o carro andando para a gente poder melhorar cada dia mais. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho para falar de engajamento também. Eu acho que de tudo que eu falei, isso tudo aqui é muito complexo, mas essa é a parte mais difícil de todo o processo, tá? A gente faz muita coisa com um time pequeno, e o nosso grande desafio é nos mantermos engajados enquanto a gente entrega tudo isso que a gente falou agora. Então, o que é o engajamento, né? É justamente essa conexão emocional que cada colaborador tem com a empresa, com o seu ambiente de trabalho e com a sua própria função. Tá? E uma coisa que eu gosto de falar bastante é que tem uma grande diferença entre colaboradores que estão satisfeitos e colaboradores que estão de fato engajados. Tá? Então, um colaborador satisfeito, ele está conformado, ele está feliz com o que ele está fazendo, ele está entregando o que está no escopo dele. Agora, um colaborador engajado, não. Ele vai além, ele trabalha de fato com paixão, né, com o que ele está fazendo e tem uma performance muito acima do esperado. Tá? Então, isso aqui, ter colaboradores engajados é muito importante no crescimento de qualquer uma das empresas. E como fazer isso, né? Esse é o grande X da questão. Eu entendo que para a gente conseguir manter um time engajado, a gente tem alguns pilares. Tá? Quais seriam esses pilares? O primeiro deles é a comunicação, o segundo seria o exemplo e o terceiro e o principal, o propósito. Então, comunicação. Importante colocar que engajamento não é responsabilidade do líder nem da empresa. Engajamento é uma responsabilidade de todos, inclusive do próprio colaborador. Eu preciso fazer com que o meu líder e que a minha empresa me escute, entenda as minhas necessidades, e eu, como líder, preciso entender as necessidades, escutar o meu time, conversar, dar feedbacks. A comunicação é essencial. Em relação ao exemplo, acho que é super importante colocar isso. Um líder, ele é espelho da sua equipe. Se eu não estou engajada, como que eu vou querer ter uma equipe engajada? Então, o exemplo, liderar pelo exemplo para mim é essencial. Tá? Eu acho que isso é super importante para a gente conseguir ter uma equipe engajada. E por último, o mais importante seria o propósito. O que me move bastante, né? O que faz brilhar os olhos da sua equipe, o que faz brilhar os seus olhos. Então, o que eu vendo bastante para minha equipe é o case. Né? Hoje a gente está numa empresa que está iniciando, que é muito pequena, está começando agora, temos um plano gigantesco de expansão, e vivenciar isso, fazer parte disso, são poucos que têm oportunidade. Então, isso me brilha os olhos e é isso que eu passo e tento espelhar para a minha equipe, essa vontade que eu tenho de fazer esse case acontecer. Tá? Então, a gente tem aí um plano muito ousado, muito promissor, extremamente desafiador, mas fazer parte disso é uma oportunidade que poucos têm. Então, eu valorizo muito a oportunidade de estar aqui e demonstro isso para a minha equipe também, tá? Que isso aqui é uma vitrine, né? Hoje, o setor de expansão dentro do grupo é um dos setores que mais tem visibilidade dentro da empresa, e que vai gerar um reconhecimento para quem realmente for um colaborador engajado e que